Olá, meus amados, que a paz do Senhor esteja na sua casa, enchendo a sua vida. Nós estamos aqui para realizar mais uma devocional da Igreja Batista em Angicos. E o tema da nossa devocional hoje é tempo oportuno. Existe um adágio popular que diz assim: Deus tarda, mas não falha. Esse adágio popular não combina com a pessoa de Deus. Deus, ele nunca tarda, ele nunca falha, nunca atrasa, nunca demora. Tem um versículo no Salmo 75, versículo 2, que diz assim: O Senhor promete, na ocasião oportuna, vou julgar com justiça os perversos. Então, Deus aqui está dizendo que na ocasião oportuna vai julgar os perversos. Já no livro de Hebreus 4,16, Deus diz assim: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus está nos convidando, através da oração, entrar no trono da graça, para que na ocasião oportuna encontrarmos o socorro de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim, mas ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém pereça e está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. A palavra de Deus diz no livro de 2 Pedro 3,9 que Deus não está sendo vagaroso com a volta dele. Tem uma outra versão que diz que Deus não retarda a sua promessa, embora alguns achem que ele está demorando. Alguns acham que Jesus está demorando voltar, porque já esse assunto já é dito, já é pregado há tanto tempo. Então tem pessoas que dizem, ele não vai voltar. Isso já é história, que já escuto há muito tempo. Mas a palavra de Deus diz que ele não retarda a sua promessa, embora muitos a tenham por tardia. Muitos acham que ele está demorando. Ele está demorando porque... Qual o motivo da demora? Porque quer que todos se arrependam. Então, essa frasezinha quando diz, ele não retarda a sua promessa, embora muitos a tenham por tardia. Ou quando diz, ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, mesmo que pareça isso. Então, tudo tem um tempo oportuno de Deus, vai existir o tempo oportuno para Deus, julgar os perversos. Existe o tempo oportuno para Deus responder às nossas orações. Vai acontecer o tempo oportuno da volta de Cristo. Então, a gente aprende, eu estou me lembrando aqui de uma história, quando Jesus estava no barco, dormindo em meio àquela tempestade. E quando os discípulos ficaram aterrorizados, achando que ia morrer, vendo a água entrar no barco, o vento balançando o barco, eles se desesperaram e foram lá onde Jesus estava e disse: Mestre, você não se importa que a gente morra? E Jesus disse: homens de pequena fé. Levantou e acalmou o vento. E aqueles discípulos ficaram admirados com aquele milagre que estavam presenciando ali. Então Jesus estava ali naquele barco dormindo, mas no tempo oportuno ele levantou, agiu e com a sua voz acalmou toda aquela tempestade. Então, meus amados, existe o tempo oportuno. Às vezes nós somos apressados e queremos ver logo a ação de Deus. Mas a gente precisa aprender que existe o tempo oportuno para Deus agir em todas as circunstâncias. Cabe a nós sabermos esperar com confiança, esperar com fé,
acreditando que Ele nunca se atrasa e Ele nunca perde o controle das coisas. Deus nunca se atrasa. O que nós precisamos aprender é esperar o tempo oportuno de Deus agir. Que Deus abençoe e nutra no seu coração a fé, a confiança para você saber aguardar o tempo oportuno de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.